Vamos para Brasília novamente, porque o presidente Lula sancionou a volta da cobrança do DPVAT. E o André Anelli já está aqui conosco para trazer todas as informações. Boa tarde, Anelli. Obrigado, Aros. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. A sanção dessa volta do seguro DPVAT foi publicada no Diário Oficial da União dessa sexta-feira, exatamente 11 dias depois dessa aprovação já ter ocorrido no Senado. A cobrança teve o nome mudado para Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito. Agora chama SPVAT. Um valor ainda não definido, mas que deve ser entre R$50 e R$60, vai ser cobrado anualmente de proprietários de carros e motos para indenizações por morte, por invalidez permanente, além de reembolso de despesas de assistência médica, serviços funerários e reabilitação profissional de todas as vítimas do trânsito. Ao sancionar essa medida, o presidente Lula vetou 2 trechos da lei que previam penalidade de infração grave e multa para os motoristas que não pagarem o seguro no prazo previsto. O Palácio do Planalto acabou julgando que essas penalidades seriam excessivas porque a lei já prevê a obrigatoriedade do seguro para o licenciamento anual, de transferência de propriedade de baixa e também a baixa do registro de veículos. Então, em todos esses casos, já havia a previsão do pagamento. O Palácio do Planalto achou por bem, então, vetar os trechos que previam na lei original vinda do Congresso esse pagamento dessa multa em relação ao DPVAT, que agora chama SPVAT. Aros. Obrigado, Anelli. Você volta logo mais aqui na programação da PAN com outras informações diretamente de Brasília. Deixa eu lembrar você da doação lá para o Rio Grande do Sul, SOS Rio Grande do Sul. Aí na sua tela vai aparecer a chave Pix 92958-800-0001. 38 é o fundo que é gerido pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, a instituição Banrisul. Qualquer valor para você poder ajudar as vítimas desta tragédia lá no Rio Grande do Sul. De volta para você também que nos acompanha pelo rádio, falamos antes do intervalo sobre o DPVAT e aí com alguns ajustes, alguns vetos do presidente, etc. Quero te ouvir, Fábio Pipeno. Eu acho o projeto ruim. Já falei sobre isso também. E, veja, a questão do seguro, de ter algum tipo de cobertura para acidente e tal, ela é importante. Ela obviamente, cobre gasto e tal, nem discuto isso. Agora, a questão é que você cobrar do cidadão mais uma taxa, né, mais um imposto, sei lá o que vai ser isso aí, é ruim num país no qual o cidadão já paga tanta coisa. Então, como continuar oferecendo o serviço é importante, o pagamento da taxa é péssimo, a gente poderia imaginar outras medidas. Por exemplo, destinar uma parte do IPVA para isso aí, sem que ele tivesse um novo acréscimo. Se, por exemplo, já que o sujeito então tem que pagar esse novo DPVAT, não pagar a taxa de transferência de veículo em cartório. Por que você tem que ir lá no cartório por conta de um carimbo lá e tal, né? Você tem que pagar uma taxa lá para o cartório também. Então há muitas formas de onerar menos o cidadão. E aí, Segré? Eu estava querendo ver qual era o cálculo do IPVA. O IPVA acho que entre 1% e 4%. Sim. Mas essa medida do SPVAT, que muda o nome para parecer que é outra coisa melhor, mas é a mesma coisa. DPVAT. DPVAT, SPVAT, imposto babaca, é a mesma coisa. Mas é 50, 60 reais. Eu fiz um cálculo simples. 115 milhões de automóveis tem o Brasil, dados de 2022, 115 milhões de alguma coisa. Dá 5,7 bilhões de reais. É arrecadatório, isso não tem nada a ver com seguro de nada. 5,7 bilhões de reais. Quando? Se tiver entre 1% e 4% do valor do automóvel, o IPVA, concordo com o Pipeno, que está cada dia mais liberal. Nunca, nunca, de forma nenhuma. Está sentindo, Nunca. É um movimento às ruas, mas poderia tranquilamente ser uma parte disso. E aí colocam como não, olha, a gente está considerando a necessidade dos municípios. Eles vão dar 1% da arrecadação para os municípios. Então vamos pegar 5,7.
dá 50 milhões de reais para os municípios. Sabe o que vai fazer 5.668 municípios, mais Fernando de Noronha e Distrito Federal com isso? Nada. É arrecadatório. Ponto. Você sabe que quando eu falo aqui que a mesma turma de sempre paga a conta, tá aí o resultado, né? Porque abriram espaço no orçamento, anteciparam receitas, criando, já quebrando o novo arcabouço fiscal, quebrando a regra do arcabouço fiscal, que nem o arcafrouxo fiscal, antecipando 16 bi de receita, sem contar, né? De gasto, sem contar ainda que vai ter a receita necessária, anteciparam, quebraram isso daí, aí uma parte vai para o Congresso. Bom, a gente está pagando a conta com um seguro compulsório, né? Com um seguro compulsório, que você ainda tirou a liberdade de escolha da população, porque é o indivíduo que deve ou não assumir o risco de querer ou não um seguro. E aí você cobra compulsoriamente, e há relatos, eu conheço gente que já tentou acionar esse seguro e é muito difícil o pagamento. Então, assim, é mais uma medida arrecadatória, mais uma medida do Estado sufocando o cidadão. Não é só isso, né? Se fosse só isso, o Estado sufocando, a gente já esperava desse governo que ia acontecer. Esse governo só pensa em arrecadar. Todo o projeto é fast track para aumentar a arrecadação e nada para diminuir a despesa. Esse mesmo valor do DPVAT, o governo podia conseguir o dobro se acabasse com super salários e penduricalhos. O dobro. Dá para ganhar 10 bi. Ou seja, o governo tem muita pressa para aumentar a arrecadação e não tem pressa nenhuma para reduzir privilégio. Nem o governo e nem o Congresso. O Congresso é culpado nessa história, porque o Congresso poderia ter votado esses projetos. Então, eu sugiro a você que votou em parlamentares, seja senador ou deputado, que prometeram na campanha que não ia aumentar nenhum aumento de imposto, pega lá o placar ontem, como é que foi a votação, anote o nome de todo mundo que votou e na próxima eleição excluam eles do poder com o seu voto. É isso que cidadão consciente faz. Não prometeram? Prometeram? Quantos parlamentares prometeram? Não vão aumentar nenhum imposto no Brasil. Bom, estão aumentando imposto. Vai lá no placar, pega, vê se o seu deputado ou o seu senador foi corresponsável nessa mais esfolada no seu bolso, anote o nome dele e dê o troco em 2026. Eu lembro, Piperno, que eu fazia quando era repórter do Jornal da Manhã, o impostômetro. Ali na Rua Boa Vista. Todos os dias, às 8 e pouquinho da manhã, eu entrava no Jornal da Manhã e a Jovem Pan tinha uma campanha Brasil, País dos Impostos. É isso mesmo. E a gente lia no ar todos os dias o volume já arrecadado pelo governo e a cada ano o volume era alcançado mais cedo, e mais cedo, e mais cedo. E o Joseval dizia, sempre logo depois da minha entrada, que era a fome arrecadatória do governo. E ela continua anos e anos, e lá se vão mais de 10 anos que eu fazia isso, ô Fábio Piperno, e nada muda. Não, eu acho que essas coisas não mudam, não. Coisa ruim vem e fica, né? Então, é claro que a gente tem alguma expectativa em relação à reforma tributária, mas eu também acho que, já que todo mundo tenta regimes de exceção aí, não vai ser fácil se conseguir alguma coisa. E, aliás, ainda se criam alguns bons trens. Por exemplo, a reforma tributária prevê puxadinhos do tipo Zona Franca de Manaus. Sim. Tá? Então, você vai ter... Imagina, por exemplo, o cidadão amazonense, ele está lá em Tefé, pegando uma cidade aleatoriamente. Então, o regime em Tefé é um, o regime em Manaus é outro. Faz um mês que está a reforma tributária já. Que levamos aí a solenidade. O Lira ficou de nomear umas comissões. Tem comissões para serem criadas, e até agora nada de definir o valor do imposto. Bola está com o Congresso. Vai demorar muito. E só para gente fechar esse tema aqui, o que mais vem por aí de aumento de impostos, já que não vai ter redução de despesa? Vai vir tributação em cima de dividendos, aumento do imposto sobre herança, sem sombra de dúvidas. Colocar imposto sobre os streamings. Menos um. Mas tem essa proposta bem lembrado. Menos um. Não entra. Ô, Piperno, repita aqui comigo. Fúria arrecadatória. Não. Repita. Fúria arrecadatória. 91. Repita, vai. De forma nenhuma. Você sabe que ainda tem um outro item, que são 2 letrinhas na reforma tributária, que pode aumentar muito o tributo de várias horas, que chama-se imposto seletivo. Ali cabe tudo. Hoje, no imposto seletivo,
Tem desde os clássicos, cigarro, álcool e tal, até exportação de minério de ferro e petróleo. Olha que loucura. É uma sanha arrecadatória que é incontrolável esse governo. Um negócio inacreditável.